Você que está na Rádio Palermo, a gente vai discutir hoje temas muito interessantes com o Paulo Joffre, que para quem já ouviu, né, ou conhece ele durante muito tempo, fazendo palestras, divulgando o seu trabalho na Rádio Boa Nova, e hoje ele está aqui na Rádio Palermo para falar aí do seu livro, que é muito interessante. Estava lendo a sinopse, até falei com ele, que é a terapia holográfica do DNA, uma máquina do tempo. Tudo bom, Paulo? Seja bem-vindo aqui à Rádio Palermo. Prazer, obrigado pelo convite. É ótimo estar aí mais uma vez batendo papo com você, Cláudio. Paulo, antes da gente entrar no livro, tem muita gente nova que chega na rádio diariamente. Conta um pouquinho Sim. aí da sua trajetória, sua carreira. Eu sou psicólogo, né? Sou psicólogo clínico há mais de 20 anos. Tenho especialização em neuropsicologia, acupuntura e fiz várias pós-graduações e tenho também desenvolvido pesquisas na área da memória, que é o que deu origem ao livro, né? Terapia holográfica do DNA. É, Então, tem bastante experiência com relação à pesquisa na área de memória mesmo. Cheguei a trabalhar no Hospital das Clínicas, na área de neuropsicologia, durante alguns anos, e foi onde eu fiz a especialização em neuro também. quando se fala em memória, e aí você tem como base também dois grandes cientistas, né, que também trabalharam essa questão, e até quero que fale um pouquinho deles. Perfeito. Nós estamos falando do que? Do DNA, e que isso Pois pode é. ser, o que isso pode ser transformado ou transmutado de alguma maneira consciente, isso? Sim, totalmente consciente, mas para chegar no DNA é uma coisa muito recente, porque quando eu comecei lá em 98 com as pesquisas, e essas pesquisas vieram por conta dos próprios pacientes, né, dos próprios clientes, que começaram a relatar algumas lembranças, memórias ou algum tipo de bloqueio que na terapia convencional não era resolvido. Então, quando não se conseguia um bom resultado, os outros psicólogos começavam a enviar para mim porque eles sabiam que eu estava fazendo uma pesquisa na área de memória. Então, eles comentavam o quê? Olha, a gente já investigou durante algum tempo, às vezes estava com anos de terapia com outros profissionais, outros colegas, e não vinha uma resposta, né, objetiva e não solucionava o problema. Então eles falavam, vai lá no Paulo que ele está fazendo uma pesquisa. Aí começaram a me chegar alguns clientes e eu comecei a observar justamente essa questão da memória, que não condizia com nada do histórico de vida da pessoa. Então tinha lá, por exemplo, uma moça que tinha um problema com morbidez, né? Ela não tinha medo da morte nem nada, mas ela pensava em doença. E não era hipocondria, não era nada clássico, né? Como já é investigado na psiquiatria, na psicologia. E aí comecei a investigar isso, aí eu falei, olha, eu criei um protocolo novo, né? Eu fui investigando, fui criando um protocolo para investigar justamente essa questão da memória e o porquê de uma fixação, como o caso aí, né? Morbidez. Olha lá, eu tenho isso desde nascença, tal. E essa pessoa não tinha perdido nenhum parente até então, já era adulta, não perdeu a pet, né, quando era criança, não perdeu nenhum animalzinho. Ela não tinha história de perda. E ela tinha assim essa sensação da questão da morte e não estava bem resolvido. Já tinha feito um bom tempo de terapia. Aí eu expliquei mais ou menos o método para ela e a gente começou a fazer a terapia e começou a vir memórias, né? Que é descrito num dos capítulos do livro. Ela começou a descrever uma paisagem e eu perguntava, eu investigo tudo, né? Como um bom detetive ali. Você vai pegando todas as informações possíveis para ir montando um quebra-cabeça. É, E ela falava, eu estou meio no alto, eu estou no alto, estou vendo tudo do alto, do alto, do alto. E
ela viu uma vegetação em volta e aquela vegetação foi mudando ao longo de muito tempo e tudo, e ela falou, olha, só restou eu. Eu falei, mas quem é você? Eu sou uma árvore. E aí eu lembrei daquela notória frase, né? As pessoas dormitam no mineral, estagiam no vegetal, despertam no animal e são inteligentes no hominal, né? Passam por todos os estágios de evolução. E, do nada, pela primeira vez na história da psicologia, alguém traz uma memória da origem vegetal. Isso nunca ocorreu em nenhum achado científico, nenhum projeto experimental, nem nada. E eu fiquei fascinado com isso. Eu falei, por conhecer também a área espírita, lá na bibliografia espírita é comentado, né? Que nós realmente iniciamos todo o estágio de vida no mineral. E depois o vegetal e assim por diante. E aí outros clientes vieram, um deles, de repente, me coloca que ele faz parte da rocha da montanha, né? E aí me sugeriu mais investigação e mais investigação, até que eu formei um método de atendimento para esse tipo de situação e começou a dar resultados. Então, essa moça depois foi terapeutizada no mesmo dia, na mesma hora, na mesma sessão. Ela teve essa visão e aí nós trabalhamos essa visão e tudo, limpamos isso. E até então, Cláudio, foi interessante porque eu investigando, eu pensava, puxa, deve ser algum arquivo acástico, né? Arquivo do Akasha. O Akasha é o arquivo universal, né? É como se tivesse o nosso prontuário em algum lugar do espaço ali. Aí a gente tem acesso a esse prontuário e pega as informações. Só que dava resultado. Eu falei, puxa, não basta só lembrar de alguma coisa está acontecendo além da lembrança, além da memória, porque a pessoa muda, ela resolve o problema, né? E aí foram anos de investigação. 2010 eu já estava meio desacreditando que isso poderia ter origem no Akasha, porque era uma coisa muito subjetiva, né? Não tinha uma explicação de longe científica, não tinha nada que... Eu cheguei aí para o Oriente, fui para a Índia, conversei com monges, conversei com alguns especialistas. A Índia é um berço, né, de crença nessa coisa do Akasha e tudo. Sim. Cheguei a publicar alguma coisa na mídia, nas redes sociais, de entrevista com um professor de religiões lá da Índia, etc. Mas não vi explicação. E aí eu ouvi falar do Dr. Bruce Lipton, que é um biólogo, né, norte-americano muito conhecido, e ele tem um método terapêutico também, mas ele investiga a questão das moléculas. É uma pesquisa científica que ele faz com relação às moléculas, e o padrão de pensamento acaba modificando essas moléculas. Tanto que hoje ele divulga, faz cursos no mundo inteiro, justamente falando que o padrão de pensamento nosso acaba interferindo nas moléculas. E aí eu falei, poxa, molécula é uma coisa, e comportamento? Né? Porque o que eu fazia mudava comportamento. Então as pessoas se livravam de um bloqueio, de um limite e tudo. Até que um cliente veio com uma dessas questões, também veio de outros terapeutas e tal, e comentou justamente uma dificuldade X que ele tinha ali. Aí nós fizemos o processo e ele não me avisou nada, porque quando ele voltou depois de 15 dias, né, geralmente eu faço a sessão principal com a metodologia da terapia holográfica e a pessoa tem mais 2, 3, 4 retornos conforme for necessário. Ele voltou depois de 15 dias e ele falou, olha, eu esqueci de te avisar na sessão que a gente fez da terapia holográfica, mas eu tenho uma marca de nascença aqui no peito. E ela infeccionou. E aí, depois de uma outra vez que ele veio, eu falei, eu tinha passado uma pomada tal, e a pomada secou aquilo, só que agora sumiu, inclusive, a marca de nascença. Aí eu falei, puxa, não, deve ser coincidência, não deve ter relação e etc. Mas eu deixei, né, anotado, a gente faz a pesquisa com todos os dados ali, deixei anotado tudo para uma posterior pesquisa. E aí veio, o primeiro capítulo da segunda parte do livro, veio uma cliente, a mãe, né,
a mãe veio pedindo, eu sei que você está fazendo uma pesquisa, por favor, minha filha já passou por médico, já passou por terapeutas e tal, e não resolve o caso dela porque é uma questão física, mas quem sabe você pode ajudar? Eu falei, olha, eu não trabalho com esse tipo de situação, né? De cura de doenças, não é nada disso, é uma terapia experimental que tenta simplesmente tirar bloqueios, limites que a pessoa possa ter, etc. E aí eu falei, não, vamos lá, enfim, né? Inclusive totalmente sem ônus nenhum. Conversei com a moça, fiquei 1 hora e pouco batendo papo com ela, sabendo do quadro. Ela estava acamada, essa moça tinha um quadro crônico desde criança, já era adulta, tinha 23 anos, e estava acamada ali. E eu, como profissional, a gente tem todo um receio, né, da responsabilidade. Então eu falei, olha, não, é bom não criar expectativas, isso é só uma questão experimental. Mas como funciona? Você quer saber? Aí eu fiquei lá mais de meia hora explicando como funcionava o método, e ela falou, não, eu quero fazer. Eu já tentei de tudo, não consigo ficar livre disso, né? Inclusive ela estava na faculdade, essa moça, não conseguia adiantar, porque época de provas, às vezes, ela faltava, não conseguia repor, então ela não conseguia avançar os semestres lá da faculdade. Aí nós aplicamos o método, foi bem impressionante, né? Eu não vou dar o spoiler, mas está lá, é o primeiro capítulo das histórias, né? Dos casos, que está na segunda parte do livro. E o fato foi que eu falei, você está bem, está tudo bem, a gente toma todo o cuidado possível, necessário. Finalizamos lá com a parte terapêutica em si, né? Porque a gente não trabalha só com as visões, com as memórias, a gente trabalha com a terapeutização dessas memórias. Que não adianta você ficar com a emoção, eu lembrei de tal coisa. O que adianta você ficar com a emoção daquilo se você não trabalha essa emoção, né? Então, existe uma forma específica de lidar com isso, e aí a gente finalizou com a terapeutização, ela falou que estava se sentindo bem e tal. Foi bem intenso o caso dela, como as pessoas vão poder ver na leitura. E eu falei, olha, qualquer coisa me liga, tal, ou vá ao médico, né? Eu não sei como é que está o quadro dela, se está tomando vários medicamentos, enfim, qualquer coisa me liga. Se eu puder ajudar, estou disponível. Depois de uma semana, a mãe me liga. Eu lembro que eu fui num final de semana, quando foi no sábado seguinte, depois de uma semana, a mãe me liga e fala, olha, eu estou muito preocupada. Aí eu até falei, ai, né? Onde eu fui fazer isso primeiro, uma pessoa estava adoentada, falou, não se preocupe, eu estou preocupada porque ela quer voltar para a faculdade na segunda-feira. E ela está há 1 mês aqui em casa já, né? Falei, puxa, se ela se sente bem, pode ir, né? Não tem problema, pode ir. Falei, não, se ela se sente bem, ela melhorou. Sim, ela está andando, está mais animada, então que vá à faculdade. Aí ela voltou para as aulas, dali mais uma semana a mãe me liga de novo, isso foi numa sexta-feira, ela falou, eu estou preocupada de novo. Eu falei, puxa, o que houve? Teve uma recaída, tal? Ela, não, ela quer sair amanhã com as amigas. Eu falei, que ótimo, ela está se sentindo bem o suficiente, né? Sim, ela está. Eu falei, então que saia, não tem problema nenhum, né? Fica de olho, assim, se tiver alguma dor, alguma coisa. Não, tudo bem. Aí ela saiu, de fato. Depois de 1 ano e meio, essa moça estava me convidando para ir na formatura dela, que ela tinha conseguido se formar. Que legal. Mas, fora isso, né, tem outros e outros casos, mas duas vezes ocorreram questões físicas, né? E aí as investigações continuaram, a pesquisa que eu estava acompanhando do Bruce Lipton, inclusive eu tive contato com uma aluna dele aqui, uma pupila, que trabalhava para o Bruce Lipton aqui no Brasil, só que com aquele método antigo, que era conhecido como terapia de vidas passadas. E aí eu encontrei com ela por acaso num grupo de estudo, e eu tinha comentado do meu método e tudo. Ela falou, como é que é esse seu método e tal? Aí eu expliquei tudo, ela falou, nossa, mas eu demoro 6 meses para chegar na mesma conclusão sua. E aí nós conversamos mais um pouco, tudo, então ficou assim, o que eu fazia em uma sessão, que tinha começo, meio e fim, né? Ela demorava 6 meses. É claro, quando tem um rigor acadêmico, que é o que um doutor da envergadura do Lipton estava pedindo, né? Ele queria todos os relatórios, tudo detalhado e tal, realmente demora mais, né? De fato. Mas o resultado para os clientes que ela atendia, que era uma psicóloga, essa moça é uma psicóloga, uma senhora,
demorava 6 meses para resultado. E em uma sessão de 1 hora, a gente conseguia resolver com a metodologia da terapia holográfica. Então ela falou assim, mas eu quero saber como é que é e tudo. No fim, nós perdemos contato ao longo do tempo, tudo. Ela continuou fazendo a pesquisa para o Lipton, enfim, mas não me satisfez a pesquisa do Lipton, porque não me explicava nada. E eu continuei investigando, e eu tive oportunidade de ver umas pesquisas da USP mesmo, na área de medicina, sobre genética. E eu falei, e eu tinha já uma suspeita que, para ter uma modificação, como ocorreu, questões físicas, se não fosse coincidência, só uma questão de genética que foi reconfigurada poderia explicar aquele fenômeno. Os 2 fenômenos que ocorreram durante algum tempo de atendimento. E aí, numa das teses que estavam defendendo algumas teorias genéticas, estava o nome do Papa da genética, né? Agora, em 2017, que era o Piotr Garayev, um biofísico russo que já fazia pesquisas do DNA desde o final lá do projeto Genoma. O Genoma foi toda uma pesquisa para trazer o código genético, né? E os americanos encabeçaram. Eu lembro que quando eu estava no Hospital das Clínicas, os nossos computadores ali da seção de neuropsicologia ficavam disponíveis para contribuir. Quer dizer, era um grande cérebro, né? Renderizando informações e tal, a nível mundial. Então, tinha na Inglaterra, tinha na Ásia, tinha aqui no Brasil, todo mundo colaborando com o projeto Genoma. Quando acabou o projeto Genoma, os americanos consideraram que 90% do DNA era lixo, não servia para nada. E os 10%, que era o código que eles conseguiram decifrar, foi fantástica essa pesquisa, era o suficiente, né, de resultado de anos de pesquisa. Eles falaram, esses 90% não servem para nada, não chegamos a conclusão nenhuma. O que o Piotr Garayev fez com a equipe dele? Para começo de conversa, junto da equipe do Genoma, estava um outro russo que chamava Poponin, né? E o Piotr Garayev trabalhava com Poponin. Então, quando acabou o projeto Genoma, tinha muita coisa ainda para ser pesquisada. E o Garayev falou, vocês me permitem pegar esse material e investigar? Pode levar, né? E ele levou para o Instituto de Biofísica de Moscou e começou a fazer as investigações dele lá. E ele descobriu coisas fantásticas que ele começou a publicar de 2017 para cá só. Por exemplo, ele comenta nas entrevistas dele que o nosso DNA ele tem cristais líquidos na composição. E ele fala, cristais líquidos servem tanto para a memória como são antenas vivas. Então, nós somos antenas vivas. Ele declara isso numa entrevista dele. E aí eu fui investigando, eu falei, nossa, tá falando a mesma linguagem que eu, de outra maneira. Então ele pegava a microscopia eletrônica, ficava investigando lá a composição do DNA, e destrinchando tudo aquilo e tal, e fazendo várias análises de tudo, até que num texto dele eu vi a palavra lá, linguagem do DNA. E ele fala, né, é possível conversar com o DNA. E aí eu falei, bom, é uma pesquisa científica séria, só que eu, na forma terapêutica, parece que eu estou conversando com o DNA das pessoas, porque ocorrem mudanças. Para ocorrer mudança de comportamento, também é possível ter aí a origem numa reconfiguração, segundo Bruce Lipton, seria molecular, mas eu queria ir mais a fundo. Eu falei, não é molecular, é mais esmiuçada ainda, seria a nível de DNA. E aí, quando eu li a tese lá do Garayev, eu entrei em contato com ele, eu mandei um e-mail para ele. Falei, olha, estou fazendo um trabalho aqui de 20 anos que realmente tem me surpreendido por conta de resultados. Eu não faço uma pesquisa acadêmica como o senhor faz, mas os resultados estão provando que é possível, de fato, falar com o DNA das pessoas. Aí eu expliquei a metodologia toda, tal, ele ficou tão empolgado que ele falou, mas é exatamente isso que eu quero chegar, nesse resultado que eu quero chegar, de conseguir ter mudanças, né, ou de comportamento, ou físicas até, para poder provar que é possível conversar com o DNA, né? Ou através de vibrações, sinal. O Bruce Lipton ele vai pelas vibrações, né? Pelas frequências. E o Piotr Garayev não, ele falou, tem uma linguagem própria do DNA. Eu falei, poxa, então eu estou conversando com o DNA. Aí o Garayev pega e fala, vem para Moscou. E isso ocorreu
em outubro de 2021. Ele me convidando em outubro de 2021 para ir no Instituto de Biofísica de Moscou para fazer pesquisa junto com ele. E aí eu fiquei, claro, muito empolgado, aí fui procurar, né, suporte acadêmico aqui em São Paulo, falei com alguns colegas e tudo. E nesse tempo todo, chegou dezembro, tal, eu estava conversando com uma colega que é neurocientista também, me ajudando a compilar alguns dados científicos e tudo. Aí teve aquele intervalo de férias. Quando foi janeiro, lá pelo dia 13 de janeiro, conversando com ela novamente, ela pega e fala, puxa vida, estou muito chateada, você está chateada? Eu falei, mas não sei por quê. O Piotr Garaev morreu. Caramba. Eu falei, como assim? Agora em dezembro, né? Véspera aí de Natal, de festas e tudo. Ele faleceu. Eu falei, não brinca. Aí eu fiquei decepcionadíssimo, né? Inclusive estou até agora, porque agora que eu estou retomando essa questão a filha do Garaev trabalha no instituto, ela trabalhava junto com o pai, e só para vocês terem uma ideia, ele é tão importante, as pesquisas do Garaev foram tão importantes, que ele foi indicado a Prêmio Nobel de Medicina. Né? Só não ganhou porque não estava vivo. E porque é russo também, porque o Prêmio Nobel ou vai para europeu ou para norte-americano, sempre. Né? E ele morreu do quê, Paulo? Pois é outra questão que ficou não muito bem elucidada. Ele teve, parece que, um aneurisma cerebral. Né? Mas foi uma coisa assim que causa dúvidas, não se sabe exatamente por quê, porque ele tinha dado entrevistas, ele estava muito bem, né, inclusive, ele tinha dado entrevistas sobre a questão da pandemia, já tinha começado a pandemia, e ele tinha falado sobre o vírus da pandemia. E ele tinha falado, olha, pelo meu conhecimento, o vírus da pandemia não é bem isso que estão falando, etc. e tal. Passou nem 2 semanas, ele faleceu. Então, aneurisma pode ocorrer com qualquer um de nós. Né? Não existe como prever isso, né? A não ser que a pessoa mostre sintomas. Mas, enfim, ocorreu com ele, deve estar lá pesquisando lá no plano astral, fazendo suas pesquisas, continuando ali a ser um mentor de alguém aí. Né? Quem sabe eu consigo ter acesso aí para poder ter um suporte aí de um mentor desse porte. Né? Sendo aí o seu mentor. Conheça então o livro A Terapia Holográfica do DNA, uma máquina do tempo. Procura lá na Amazon, amazon.com.br, digita lá o nome do livro, Paulo Alexandre Joffre de Camargo, ou Terapia Holográfica do DNA, uma máquina do tempo. Paulo, você sabe que esses temas tem um lado da sociedade que vai dizer o seguinte, tá, você está falando essas questões, aconteceram estes casos, você falou do Lipton, falou agora do russo, mas se resume aí a 3 nomes. E aí as pessoas vão exigir mais comprovações científicas do que você tá propondo, do que o Lipton também. O que você responderia a essas pessoas? Olha, eu tenho procurado algumas universidades que gostariam de apoiar o projeto. Então, tudo isso está em trâmite ainda. Né? Já falei com um chefe da neuropsicologia de uma universidade, ele demonstrou interesse, tudo, mas a pandemia estacionou tudo. Né? Então, agora que estão sendo retomadas aí algumas atividades que estavam paradas, literalmente paradas, só em home office mesmo. Então, quem sabe, né? Já estamos no final desse ano, mas quem sabe para o 2022 teremos aí algum suporte acadêmico para que a gente possa ir fazendo mais pesquisas. Isso não se resolve da noite para o dia, essa pesquisa acadêmica demora muito. Né? Se o Garaev demorou 20 anos para fazer a dele, eu demorei 20 para a minha, seria aí mais ou menos o mesmo montante para chegar a ter provas, né, dessa terapia. Mas o importante são os resultados. Né? Então, imagine que durante 20 anos são centenas de pessoas, muitas delas como voluntárias, e eu já falei, não oficialmente, todas elas estão disponíveis para fazerem depoimentos. Então, isso é muito forte. Né? Inclusive, no meu Instagram,
tem alguns depoimentos de quatro pessoas que passaram pelo método e tiveram um resultado muito interessante. E isso já é um reforço para quem quer acreditar, né? Será que está viajando na maionese ali? Será que tem um fundamento mesmo e tudo? Então, tem à vontade, tem pessoas à vontade, muito contentes, inclusive, com os resultados, que estariam disponíveis a fazerem relatos e tudo para corroborar. Pesquisa acadêmica, científica, de fato, ainda pode levar um bom tempo ainda para conseguir o resultado de comprovação chegando lá. Mas está tudo caminhando, não está parado, já estou programando um segundo livro, falando de questões mais específicas, contando outros casos muito interessantes também. E outra, Cláudio, se existe a possibilidade de fazer isso de forma controlada dentro de uma universidade, simplesmente não teremos, assim, dados aleatórios de memórias ancestrais. A gente pode reescrever a história da humanidade, porque se você consegue a questão temporal, como ocorreram em alguns casos, a pessoa menciona a data, etc. Vocês podem ler na segunda parte do livro, tem uma moça que ela lembra do nome daquele que ela se identificou, né, na visão. Ela dá o nome da pessoa, dá o local, a cidade, que é na Europa, e ela foi fazer pesquisa, ela se interessou demais, ela viu que existiu aquela pessoa, existiu a ocorrência que ela viu, visualizou e tudo. Então, acaba atingindo, essa pesquisa da terapia holográfica, ela pode atingir um fato muito maior, ela é de um porte muito maior, porque você pode ir reescrevendo a história. Só para vocês terem uma ideia, tem pessoas que lembram de dinossauros andando, e ela vai descrevendo o que o dinossauro está vendo ali. É fantástico. Parece ficção científica. Não é à toa que me procuraram roteiristas aí dessas emissoras aí americanas, aí a Universal Channel, me procuraram para fazer uma série a respeito disso tudo. Ainda não fizeram, mas quem sabe. Legal, pô. Uma coisa beirando ao fantástico. E quem vai ler o livro, isso tá numa linguagem assim. Totalmente Bem acessível para acessível, leigos, não né? precisa Não uma ser coisa técnico. técnica. Isso, exatamente. No início do livro, eu já explico, olha, eu vou passar a falar um pouquinho aí na primeira parte, explicando, né, como é que eu cheguei a essas conclusões de uma forma bem acessível e tudo. Inclusive, eu cito vários pesquisadores, cito o nosso querido Sérgio Felipe, que faz as pesquisas do DNA, cito o brasileiro Marcelo Gleiser também, que provou que existem 9 dimensões, né? Ele ganhou bolsa na Fundação Clinton e mora nos Estados Unidos. Ele é professor de um cliente meu na Universidade de Dartmouth, lá nos Estados Unidos. Marcelo Gleiser, ele leciona lá. Menciono ele no livro, outros pesquisadores, enfim. Mas o máximo que eu explico de ciência é isso, né? Descrevendo um pouquinho. Depois já entro na linguagem tranquila, contando os casos, que é bem interessante. Tenho certeza que as pessoas vão prender a atenção, porque é muito curioso. Tem bastante informação o livro, assim, bastante elucidador. E eu mesmo me surpreendi, porque eu não fui atrás disso, né? Isso acabou ocorrendo, enfim, por conta de circunstâncias. Então, a ciência, ela nos pega de surpresa às vezes. Eu não tinha esse objetivo e acabou acontecendo. Uma coisa que sempre ficou faltando respostas para mim, Paulo, é quando se fala no quesito em relação a esses casos que você citou. Uma pessoa vem com um bloqueio aqui, medo da morte, a outra uma coisa psicológica em tal sentido. Tem Sim, estudado a psicanálise para tentar compreender isso. Por que as sim, pessoas vêm com essa questão? Porque para alguns diz o seguinte: isso é karma, ou isso é para evolução do espírito, para necessidade, isso é castigo. Dependendo da religião, da filosofia, do ensinamento, vai dar uma resposta. Mas mesmo exato. assim, essas respostas nunca me satisfazeram. Sim. Para você, como é que é isso? Por que, por exemplo, no caso aí que você citou da menina, por que ela estava com isso? Existe uma resposta para isso ou não?
quando você fala do DNA, quer dizer, o DNA está superando então essas respostas que as filosofias e as religiões até então estavam nos trazendo há milhares de anos. Então é uma nova compreensão. Ela é, apesar de nova, ela vai muito de encontro às antigas compreensões, né? A princípio, quando você entra nessa questão religiosa e das crenças antigas, que sempre afirmaram que existem outras possibilidades, né, de vida, não só essa, nós já vivemos em outras situações ancestrais, e nós temos o quê? Nós teríamos um espírito que é composto por matéria sutil. Essa matéria sutil de um ser humano seria o perispírito. Então, o perispírito também é composto de um DNA sutil. E a teoria até aqui, né, a gente pode trabalhar com as circunstâncias e com os resultados. Então, a teoria é de que o nosso DNA, tanto físico, né, esse material genético nosso, isso também palavras, né, do pesquisador russo, não são só minhas, tanto o material genético, material desta nossa dimensão, quanto o material genético do perispírito, que estaria na dimensão espiritual, armazenam informações. Tanto que durante a terapia é possível localizar qual local do corpo, qual região do corpo do indivíduo que está localizada aquela informação. Por isso ela chama-se terapia holográfica, porque quando é escaneado, né, teoricamente seria escaneado o organismo da pessoa e a informação vai estar em algum local X ali, independente de ela ter uma questão física, apresentar algum sintoma físico ou não. Quando esse escaneamento ocorre e é identificado aquela coisa que vibra diferente, uma frequência que não é saudável para a pessoa, é quase como se achasse um problema, uma origem de uma doença, né? Só que como psicólogo eu investigo o quê? Disfunções psíquicas, psicológicas. Então, esse trabalho ele inicia identificando aonde estaria a frequência que pode estar causando algum sintoma, um bloqueio, né? Esses sintomas que você elencou aí, né? Uma dificuldade, etc. Por que as pessoas trazem isso? Então, você identifica ali aquela vibração e o processo terapêutico é de modificar essa vibração. Ou seja, quando você vai na cadeia do DNA, existem conexões e coisas desconectadas. Quer dizer, você reconfigura isso, você liga uma proteína ali, através da forma terapêutica, não tem invasão nenhuma, né? Ela seria só subjetiva, você está só conversando, inclusive a pessoa não está sob hipnose, sob nada, ela está consciente durante a sessão inteira, ela está batendo um papo. Inclusive, o que eu sempre ouço, né, e eu cito isso no livro, quando acaba a sessão, as pessoas põem a mão assim e falam, nossa, que louco, porque elas estão acordadas, não estão em transe hipnótico nem nada, e elas começam a ter memória de algo que elas nem suspeitavam nem nada. E mais ainda, depois daquilo tudo, existe a terapia daquilo e elas acabam se livrando do problema, do bloqueio, né? Lembrando que isso são para casos mais específicos, não é a terapia clássica que tem muito resultado, a psicologia é uma ciência que funciona muito, né? Isso é uma terapia experimental que acabou tendo resultados também e que eu apresento na bibliografia. Então, é muito mais amplo, né, Cláudio? Porque a gente traz essas informações, traz bloqueios, traz dificuldades, etc., psicológicas no nosso caso, porque nós temos uma bagagem gigante de informações. São dados, né? DNA você tem do fio do cabelo até o dedinho do pé, né? No corpo inteiro está espalhado o DNA. Então, nós temos uma quantidade de informações, se não me engano, são 30 trilhões de células no corpo. Imagina quanto teria de DNA. Nossa. Né? Imagina a quantidade de informação. Se o DNA é informação, como disse Garayev, e eu tenho tentado provar através dessa terapia, nós temos muita quantidade de informação para ser processada. E nós recebemos interferência de todas essas informações de lá do passado, né? Para quem não crê na religião, não precisa... A ciência poderia ser conduzida por esse pensamento. Você come lá uma folha, né? Uma alface, alguma coisa assim. Essa alface foi alimentada pelas proteínas da terra, né? Pelos ingredientes da terra, nitrogênio, etc., etc., e metabolizou isso, você comeu a planta. Você está comendo a planta, você está comendo memória da terra. Então, cientificamente, sem entrar no aspecto religioso, você pode chegar a uma pesquisa muito mais profunda
que o DNA da Terra lá, a proteína que está na Terra, traz uma informação, uma memória lá do antepassado. Então, ela pode trazer memória da árvore, né, milenar, pode trazer uma informação de um dinossauro que viveu lá há milhões de anos atrás, pode trazer memória de um mineral, por que não, né? Porque a Terra ela alimenta, e nós nos alimentamos de tudo que a Terra produz. Então, memória tem espalhado pelo globo inteiro, na Terra, na planta, na rocha, no ser humano, né? E para quem tem a concepção da espiritualidade, é o que eu comento. Nós temos consciência de tudo desde o mineral, desde tudo. Nós guardamos isso. A gente tem acesso a essas memórias, é possível acessar essas memórias. E eu espero que isso suscite muitas perguntas mesmo e cause muitas dúvidas, porque através disso, creio que muitos outros pesquisadores vão se interessar e começar a vasculhar esse mundo. Já está em negociação, aí, um contrato, para ser traduzida a bibliografia na língua inglesa e na língua espanhola, né? Então, eu espero que muita gente leia e tenha dúvida. Eu espero que desperte curiosidade e dúvidas, inclusive do pessoal da área acadêmica, para incentivar aí fazer uma pesquisa séria, né, que produza aí alguns resultados aí em menos ou mais espaço de tempo. A terapia holográfica do DNA, uma máquina do tempo, livro aí do Paulo Alexandre Joffre de Camargo. Acesse amazon.com.br. Com certeza, Paulo, esse método, como você disse, você criou, mas a ideia não é nova. Mas a gente sabe que num planeta como a Terra, todas essas ideias acabam contrariando interesses e aí ou são deixadas de lado ou tem aquela contra-propaganda dizendo que isso aí não tem nada a ver, é coisa só ligada aí ao aspecto religioso ou filosófico, mas se abrir esse campo realmente para estudo e para análise, nós estamos diante aí de uma verdadeira revolução em todos os sentidos, né? Porque aí vai mexer com a questão da doença, vai mexer com a parte emocional, com a parte psicológica, ou seja, nós temos aí uma chave que pode ajudar a resolver muitos problemas que hoje as pessoas, milhares de pessoas sofrem. Exatamente. Foi a resposta, uma das respostas, num dos e-mails que o Piotr Garaev me enviou, que ele estava muito otimista com essa ideia, por isso que ele me chamou lá, né? Vamos pesquisar junto para a gente chegar mais próximo, mais rápido, né, a essas conclusões. Então, se lá na Rússia nem desconfiavam de uma possibilidade terapêutica a nível psicológico de se aplicar, né, essa conversa com o DNA das pessoas. Eles estavam puramente lá, com aparelhagem, investigando as propriedades do DNA. E aí você cruza informação daqui, informação dali, você une essas informações, claro que você acelera processos, né, de investigação e pode chegar a resultados mais rapidamente. Então, é tudo que o Bruce Lipton gostaria, né? Que através de algo terapêutico pudesse ter a reconfiguração, como ele provou. Bruce Lipton provou que as moléculas mudam com padrões de pensamento diferenciados. Então, para chegar no DNA, existe toda uma pesquisa que já foi feita lá na Rússia pelo Garaev, e quem sabe aí a gente consegue ir para Moscou aí, em breve também e apoiar essa pesquisa e receber apoio de cientistas bem renomados, né? É toda uma equipe ali. Por que você pôs esse nome, terapia holográfica? Isso, um detalhe que eu esqueci de explicar. Quando você pincela, né, aquela frequência que está em distonia, que ela está vibrando não saudavelmente, né, com a frequência saudável da pessoa, ou seja, está tendo uma interferência, como se fosse uma dor ali, eu estou com dor aqui nessa região do fígado, né? A pessoa não sente dor, mas o processo consegue identificar uma frequência diferente. A gente já está falando de ressonância, né, de vibrações, de frequências, porque, na verdade, tudo vibra, né? Quando a gente identifica esse local e a gente, psicologicamente, a gente consegue acessar esse local que está com essa frequência diferenciada, por ser memória e estar armazenada nesses cristais líquidos do DNA, ele abre, quando a pessoa, pela vontade dela, durante a sessão, ela abre e ela acessa esse arquivo,
ele abre como uma holografia, né? Holografia que seria uma imagem, tá? Então a pessoa está ali, né? Ela lê com a mente o que está ocorrendo nesse local, nesse nicho de DNA, e ela vai descrevendo imagens, vai descrevendo sons, vai descrevendo emoções. É como se ela estivesse vendo ali uma tela de cinema. Então ela vai descrevendo. Lembrando também, diferenciando, porque alguém pode falar, mas isso é terapia de vidas passadas. Não é terapia de vidas passadas. Por quê? A metodologia das vidas passadas é completamente diferente, né? Você vai regredindo, né? Eu vou regredindo o Cláudio aqui e vai até a época de bebê do Cláudio. E aí, quando a gente chega à época de feto do Cláudio, a gente fala, Cláudio, agora vamos para a sua última vida anterior a esta. E aí você salta, né, no espaço-tempo e vai buscando memórias e tudo. Então, vamos supor, né, que se o objetivo da terapia de vidas passadas seja identificar um problema que o Cláudio está passando agora, se esse problema tiver na 15ª vida anterior do Cláudio, anterior a essa, você tem que passar por 15 vidas anteriores com todas as memórias para chegar nela, né? Então, é custoso em questão de tempo, você fica com muitas... Eu tive contato com várias pessoas, inclusive foi a terapia de vidas passadas que me despertou curiosidade, né? Será que haveria algum método que você pode ir direto ao ponto, né? Você pode ir direto, como se fosse uma cirurgia, né? Vai buscar a memória exata ali. E acabou acontecendo de forma espontânea durante as sessões experimentais. Isso ocorria. Ou seja, eu não precisei nem fazer regressão dessa vida. Olha que interessante. A coisa vinha pontual. Então, tem pessoas que lembram que estavam no meio de uma guerra. Eu mesmo fiz a terapia comigo e eu me vi, né, correndo num campo de batalha, né, e a bomba estourando, e dali a pouco eu me vi ali num amontoado de gente, essa coisa toda. Então, a coisa vem pontual. É interessantíssimo, Cláudio. É uma coisa que vale muito pesquisa. Dá-lhe pesquisa para descobrir conteúdo aí. Tem muito conteúdo. E ela vai direto ao ponto, ela economiza tempo, economiza a paciência, a tolerância da pessoa que está em sofrimento, né? E muita gente foi beneficiada com isso, eu fico muito feliz pelos resultados. Se por um lado eu não tive a chance de entrar na vida acadêmica, apesar de ter feito iniciação para mestrado, no Hospital das Clínicas mesmo eu fiz iniciação, mas por força das circunstâncias e tudo, eu não pude continuar, né? As bolsas são muito pequenas, eu já tinha família, filho e tudo, eu tinha que trabalhar. E lá é dedicação exclusiva, eu não pude dar continuidade. Mas quem sabe, ou eu mesmo ainda aqui, né? Contando com a colaboração de outros cientistas que já estão fazendo essa pesquisa, como no caso lá da Rússia, ou outros colegas que vão fazer a investigação, ou essa juventude toda que já está com uma cabeça maravilhosa para trabalhar muito esse tipo de questão científica, né? Quem sabe futuramente a gente tem respostas palpáveis aí para poder aplicar isso de uma forma protocolar, acadêmica, sim, científica, etc, etc. Verdade. Então, a minha intenção foi de ajudar as pessoas e acabou ocorrendo tudo isso. Cara, que trabalho bacana. E o legal é que você está respaldado aí por 2 décadas de pesquisa. Então não é Sem uma dúvida. coisa inventada agora, né? Criada Não, agora. de forma alguma, não mesmo. Foi uma pesquisa clínica, só que particular, né? Faltou ali os computadores lá do Instituto de Biofísica tal para poder juntar uma coisa com a outra. Mas o interessante é que tudo se caminha para um objetivo, né? Acho que é como quando surgiu o Espiritismo, né? Vários lugares do globo começaram a dar comunicação de espíritos, né? De seres inteligentes, no globo inteiro, que foi a pesquisa lá do grupo que estava junto com Kardec, né? Acho Sim. que quando uma descoberta está para vir, as dimensões mais avançadas acabam interferindo a favor e trazendo e divulgando essas técnicas todas aí para quem tiver disponível, né, captar e poder colocar em prática aqui. Eu creio muito nisso. Verdade, até porque vai ajudar aí milhares e milhares de pessoas em todo o planeta. Entra lá na Exato. Amazon, amazon.com.br e procura lá Terapia Holográfica do DNA, uma máquina do tempo, por Paulo Alexandre Joffre de Camargo. Quando você estava falando da terapia de vidas passadas, me veio
a questão que provavelmente essa teoria possa aí de uma forma ou de outra dar uma queda na teoria das vidas passadas, porque aí com o DNA você comprova que é a própria essência, né, que quando vem a esse planeta habitar esse corpo, é que transfere essas informações para o DNA. Então, aquilo que muitas das vezes a gente pensou, nossa, esse pensamento aqui, essa visão, essa coisa que eu emancipei é coisa de outra vida. E na verdade pode ser do próprio DNA, né? Um movimento do DNA que a gente, por alguma questão cultural, espiritual, filosófica e até mesmo de crença, né? De querer acreditar, acabou taxando como sendo uma revelação de outra vida. Eu acho que essa teoria tem tudo para se disseminar. É lógico que muita gente não vai gostar, Paulo, mas acaba nos dando aí respostas que até então a gente não tinha, né? Fato. Se for pela visão científica, nós temos aí, né, um fundamento, uma teoria de que o DNA armazena informações ancestrais. Pelo lado filosófico-religioso, nós temos aí a comprovação ainda maior de que nós guardamos as memórias de tudo que nós vivemos anteriormente, né? Desde os estágios primários de vida, né, até os estágios avançados. Então, acho que ela acaba contemplando, em vez de ela contradizer a terapia de vidas passadas, por exemplo, acho que ela vem dar mais incremento. Ela só acelera o processo, né? Ela só acelera, ela só acaba economizando, né? Várias horas e horas e horas de sessões terapêuticas aí de vidas passadas, como ele disse, né? Você não precisa ir regredindo tanto e regredir, vai 15, 20, 30 anos, né? Sendo que na terapia holográfica você remonta às vezes a milhões de anos atrás, né? São essas vidas primitivas, né? Um dinossauro, né? Teve uma cliente, isso foi recentemente, ela declarou que ela se viu como aquele pássaro da época dos dinossauros, né? Eu esqueci o nome lá. Pterodáctilo, exatamente, exatamente. Ela se viu como um animal desse, em cima de uma rocha, em cima de uma montanha. E ela voava, planava, eu tenho um bico comprido, e ela foi descrevendo, tal, eu sou muito grande, etc, etc. E aí depois ela fez o desenho do animal, era um pterodáctilo. Ela se viu como um pterodáctilo. Então, imagine se você for pela teoria de vidas passadas buscar uma vida de um pterodáctilo, né? Então, é quase que impossível, você levaria vidas para chegar nisso. Sim. Então, acho que ela não vem contradizer a terapia de vidas passadas, ela só vem economizar tempo, né? O interessante, que sempre foi meu objetivo, é tirar a dor, o sofrimento das pessoas. E acabou se mostrando dessa forma, e o livro todo é a divulgação de todo esse trabalho. Então, eu não procurei provar nada, né? Mas como foi tão interessante e trouxe revelações inusitadas, que, juntando com a questão filosófico-religiosa ou científica, nunca, jamais na história, alguém trouxe memória de um vegetal, de um mineral e de um gás. Tem um relato aí no livro de uma pessoa que se viu como algo fluido, né? Dentro de uma massa gasosa, né? Que tem um capítulo lá do geyser. É incrível, é fantástico, né? É fantástico mesmo. Por isso que, por boca a boca, acabou despertando curiosidade de roteiristas também, que estão lá num capítulo também, tem o processo dos roteiristas lá, vieram me procurar, porque é uma coisa digna de ficção, né? De filme de ficção mesmo. Então, ela vem, acho que ela vem aprimorar, né? Digamos que a terapia de vidas passadas tenha sido um estágio dessa questão da memória ancestral, da memória de vidas anteriores. E aí tudo evolui, né? Como tudo evolui, de repente a terapia holográfica ela vem tanto comprovar como acelerar o processo, ela vem economizar esse processo, né? É claro que vai criar muita controvérsia, sem dúvida, mas, como eu disse, o interesse era de ajudar as pessoas. Sim. Inclusive, numa palestra que eu estava fazendo sobre tudo isso, e eu venho fazendo workshops há mais de 10 anos sobre esses achados, né? Levantou da plateia lá um médico e falou: mas isso tudo se for fruto da imaginação da pessoa. Aí eu comentei: olha,
Se a imaginação consegue trazer alegria e felicidade e tirar a dor de uma pessoa, eu já estou satisfeito. Que seja a imaginação. O importante é o resultado, né? A pessoa sair Pois é, do sofrimento, né? Então fica exato. aqui como dica para o pessoal que está ouvindo a Rádio Palermo conhecer aí esse método do Paulo e também as questões que falam aí da holografia, né? Em relação ao DNA. E aí, você falou que está aí criando um novo livro, um novo exemplar. Quando que sai, Paulo? Esse é mais para o ano que vem, talvez o primeiro semestre a gente consiga publicar. Aí. Tem muitos dados ainda para serem compilados aí, mas é trazendo os resultados mais modernos, né, os últimos resultados e tudo. Então a gente vai trabalhar para acelerar essa publicação o quanto antes. Aí a gente anuncia e comunica o público aí novamente, né, Cláudio? Vamos ver se a gente faz ano que vem, quando vamos torcer, né, para que tudo se normalize em Sim, relação aí ao coronavírus. A gente fazer uns esperamos que sim. workshops aí da Rádio Palermo e falando Fantástico, do livro, trazendo o pessoal, poder com todo dialogar prazer. diretamente, né, com você. Que ótimo, bacana. Agradeço, Cláudio. Muito bacana. Vamos fazer sim. Amazon.com.br, a terapia holográfica do DNA, obra aí de Paulo Joffre, Paulo Alexandre Joffre de Camargo. Uma viagem aí, hein, no tempo. Se até então se falava que não seria possível viajar no tempo, que nós não tínhamos tecnologia, Paulo, aí você criou um método aí mostrando que é Nós somos a possível. máquina do tempo. Nós somos a Exatamente. máquina do tempo. Pois é, está tudo aqui, já embutido, não precisa de artefatos nem nada. A gente chega lá. Pô, vem muito conhecimento por aí. Paulo, gratidão aí pela presença aqui na rádio e por apoiar aí o nosso trabalho. E com certeza isso está chegando aí a muita gente, não só no Brasil, mas no mundo, já que rádio web pode ser sintonizada no mundo todo. E a gente está sempre com o espaço aberto aqui para seu método. Parabéns pelo trabalho da Rádio Palermo, é fantástico, com toda a tua competência, toda a tua experiência também de rádio, né? Amigos lá da Rádio Boa Nova, ficamos lá 10 anos juntos, né, Cláudio? Isso. E parabéns pelo trabalho todo, e é uma honra poder estar participando junto com você aí dessa divulgação toda. Muito obrigado. Pô, eu que agradeço e de novo, vai lá, amazon.com.br, a terapia holográfica do DNA, uma máquina do tempo de Paulo Joffre. E sempre que tiver novidade, a rádio está aberta a você, viu, Paulo? Um grande abraço aí e Então, parabéns. estamos juntos. Obrigado, um abração para você, para os seus ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Continue aí na sintonia da Rádio Palermo. Um grande abraço, desperte o melhor que há em você. Vamos que vamos.